aí, tudo certo? Pronto para gabaritar? Então vamos lá. Mais uma vez, antes de falarmos da ditadura em si, é preciso olhar um pouquinho o que acontecia antes. Nesse caso, vamos apenas constatar que os anos 1960 marcam o fim de um período de grande crescimento da economia brasileira. Por 15 anos, a média anual de crescimento do Brasil foi uma das maiores do mundo. A média era de 6,3% entre 1945 e 1960. Perdia apenas para a Alemanha, 10,5% ao ano de média, para o Japão, com 9,1% em média, e para a Coreia do Sul, com 6,5%, além de Taiwan. O que aconteceu entre 1963 e 1967 foi que o crescimento econômico brasileiro caiu pela metade. E isso trouxe, mais uma vez, uma ampla discussão entre as diferentes formas possíveis de atuação para discutir o que fazer para que o país voltasse a crescer em um ritmo adequado. E aí temos dois focos principais de discussão. O desenvolvimento brasileiro baseado na substituição de importações estava esgotado? Outra pergunta. Quais mudanças na política econômica e que reformas estruturais deveriam ser feitas para que o país voltasse a crescer? E as respostas para essas perguntas podem ser pensadas a partir daquelas duas correntes econômicas que já vinham debatendo desde os tempos de Vargas e que se chocavam o tempo todo, já desde 1945, pelo menos. Era o grupo estruturalista, ou cepaliano, e o grupo liberal. Dentre os estruturalistas, que também podemos chamar de nacional-desenvolvimentista, o pensamento era de que a antiga forma de inserção do Brasil na economia internacional e os mecanismos que promoviam a concentração de renda estavam no cerne das causas da estagnação econômica. Quais mecanismos de concentração de renda? O latifúndio, por exemplo. Qual a antiga forma de inserção no mercado internacional? A exportação de produtos primários. Os principais membros dessa escola são Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares. Celso Furtado havia sido membro da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E Maria Tavares era uma importante teórica dessa escola, ainda que uma geração mais nova que Furtado. A tese defendida por eles era que o crescimento industrial vinha da substituição de exportações e do desequilíbrio externo. Veja só, com a crise da década de 1930, foi mais difícil conseguir capitais para importar. Por isso, era preciso produzir aqui. Então, a indústria local precisou se instalar e atingir seu máximo de capacidade produtiva e ampliar a capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, era preciso ao governo garantir indústria de base para que não faltassem os itens essenciais ao desenvolvimento. Mas de onde veio a necessidade de substituir as importações e exportações? A necessidade teria vindo de dois fatores externos. Por isso falamos do desequilíbrio externo, ou seja, com a menor possibilidade de comprar produtos do exterior, era preciso produzi-los aqui. A impossibilidade de comprar produtos do exterior vem da crise da exportação, já que houve o desequilíbrio do mercado externo, no caso, a de 1930. Isso diminuiu a capacidade do Brasil exportar e também a de importar, gerando a necessidade de substituir as importações e exportações. Ou seja, a cada vez que vinha uma crise internacional, era uma oportunidade para gerar o desenvolvimento interno, já que era mais difícil exportar e, portanto, importar. Mas a demanda interna por produtos poderia ser afetada por um mercado consumidor pouco desenvolvido, que mostrava que a nossa economia tinha problemas, já que a industrialização vinha acompanhada, obviamente, da mecanização. Por isso, ao mesmo tempo que gerava empregos mais especializados, gerava desemprego de mão de obra menos especializada. Vimos
em outro momento da história do Brasil, com, por exemplo, os fabricantes de cigarro. Eles eram especializados em torcer o cigarro, em enrolar o cigarro, mas agora isso poderia ser feito por uma máquina. Por isso, era necessário gerar empregos. E é justamente aí que os estruturalistas apontam o problema do latifúndio, que, segundo eles, impede que o trabalhador do campo tenha uma renda maior, capaz de integrá-lo ao mercado consumidor. Então, o pensamento estruturalista envolve uma reforma agrária para os trabalhadores rurais, porque aí eles são capazes de produzir e está na mesma condição de consumir o que teria um trabalhador urbano, fazendo que o mercado interno fosse muito mais amplo, demandando uma produção muito maior para a indústria nacional. Podemos resumir da seguinte forma: ou temos uma reforma agrária para aumentar o poder de compra dos trabalhadores do campo e da cidade de forma a garantir a entrada dos dois grupos no mercado, gerando demanda à indústria nacional, ou temos uma intervenção do Estado no sentido de garantir a modernização da economia por meio de investimentos estatais para compensar o mercado interno pequeno. Em outra abordagem, diferente do que pensavam os estruturalistas, temos os liberais. Os dois liberais mais relevantes seriam Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Eles entendiam que o modelo liberal deveria ser aplicado no país, já que não encontravam por aqui nenhuma característica que justificasse a intervenção estatal. Isso quer dizer que o papel do Estado é garantir que a moeda não vai se desvalorizar, nem se valorizar demais, e também garantir um modelo de tributação que incentive o investimento privado. Isso traria o desenvolvimento econômico por meio dos investimentos privados e o crescimento do país viria como consequência. Goudin gostava de ressaltar que a economia e política não deveriam se misturar, já que a economia é, de acordo com ele, regida pela racionalidade dos preços e a política é regida pelas paixões. Bulhões procurava salientar que nada que o governo fizesse sem corrigir o problema da instabilidade monetária resolveria o subdesenvolvimento. Para ele, a meta primeira deveria ser a de combater a instabilidade da moeda. Depois, as coisas se ajeitam sozinhas. É claro que, sob a ótica dos liberais, as reformas de base e a intervenção do Estado na economia não são apenas erros, mas os motivos, causas do subdesenvolvimento. Isso aliado ao populismo, que nos levava ao abismo. Eles apontavam ao menos 3 populismos. O populismo fiscal, que fazia o Estado gastar mais do que arrecadava. O populismo na política de crédito, o que significava uma emissão monetária. E o populismo salarial, fazendo o salário subir mais do que a produtividade das empresas e do país. Repare que tanto a emissão de papel moeda para a expansão do crédito, como o déficit público, são pressões inflacionárias. Por isso, os liberais apontam que o próprio governo, ao agir emprestando dinheiro ou construindo obras públicas, alimenta a inflação que o mesmo governo diz querer combater. Mas esse amplo e inesgotável debate entre liberais e estruturalistas se resolve com o golpe de 64. Ali, Castelo Branco nomeia para o setor econômico do governo grandes liberais sob a liderança de Bulhões, inclusive com Roberto Campos como ministro do Planejamento, que veio a trabalhar de maneira integrada ao Ministério da Fazenda. Essa equipe econômica tinha a função de reduzir a inflação, e o primeiro movimento foi na redução do déficit público. Por isso, Castelo Branco fez o Congresso aprovar um novo orçamento que cortava inúmeras despesas ainda para o ano fiscal de 1964. Depois, em agosto de 64, foi lançado o documento que seria chamado de PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O objetivo era de controlar a inflação, acelerar o desenvolvimento e estabilizar os preços. As medidas não tiveram o caráter radical. No entender de Bulhões, o primeiro passo seria liberar preços controlados artificialmente pelo governo, especialmente os das tarifas públicas,
câmbio, trigo e gasolina, por exemplo. Isso geraria uma breve inflação corretiva, ou seja, os preços aumentam, mas depois se estabilizam. Essas medidas, especialmente a das tarifas, resultaria em aumento da receita do governo, o que ajuda a diminuir o déficit público, o que combate no médio prazo a inflação, ainda que tenha gerado a inflação corretiva no curto prazo. Para resolver de vez o problema do déficit, seria preciso uma reforma mais ampla do sistema tributário e também da política salarial. Por fim, seria preciso redefinir políticas de crédito, o que significava evitar que o crédito excessivo gerasse uma onda inflacionária. Sobre a política tributária, vamos mencionar apenas que o Código Tributário Nacional de 1966 passou a não cobrar IPI nem imposto de renda sobre produtos ou lucros de produtos exportados. Além disso, substituiu a chamada Lei da Usura, criada em 1933. Essa lei limitava a cobrança de juros, o que fazia com que o governo tivesse dificuldade em se financiar. O sistema financeiro do Brasil também foi transformado com a criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. E se reestruturou o setor financeiro privado, com a distinção entre bancos comerciais, financeiras e bancos de investimento, além de outros tipos. Por fim, era preciso encontrar uma maneira que diminuísse a tensão das negociações salariais. Era preciso encontrar uma solução não apenas que diminuísse a chamada luta de classes, mas também que reduzisse a pressão inflacionária. Mas essa medida não é nada simples, já que afeta a maior parte da população e é causadora de grande tensão social. Também era preciso pensar de que maneira flexibilizar a contratação e demissão de mão de obra, diminuindo as obrigações de pagamento do FGTS, que passaria a ser uma poupança compulsória. Mas essas medidas somente foram possíveis intervindo nos sindicatos. Do contrário, o trabalhador, prejudicado pelas reformas, faria greves. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é um percentual do salário do trabalhador depositado mensalmente em uma conta da Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro somente pode ser sacado em caso de demissão ou aposentadoria. Por isso, o fundo é muito grande, permitindo ao governo, por exemplo, usar esses recursos para a criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, que criou o Plano Nacional de Habitação. A política econômica de Castelo Branco não teve os resultados esperados, ainda que tenha criado as bases para uma política econômica melhor sucedida no próximo governo. A meta era reduzir a inflação para 25% em 1965 e para 10% em 1966, mas a inflação nunca ficou abaixo de 40% nesses anos. Mas as reformas institucionais criaram uma base consistente e eficiente para o financiamento do setor público. A reforma monetária permitiu que o Banco Central gerenciasse a reestruturação dos mercados de capital e a reforma trabalhista, com a criação do FGTS, criou fundos suficientes para o governo arrecadar e financiar o Fundo Nacional de Habitação. Veja que é o trabalhador quem está financiando o governo. Claro que a maior parte dessas medidas eram impopulares e foi preciso ampliar a repressão, diminuir a possibilidade de abertura política, porque o governo não tinha o apoio do povo. Mas o próximo presidente tinha como compromisso a manutenção do modelo de forte combate à inflação e ao desenvolvimento liberal. Costa e Silva foi eleito pelo Congresso, na verdade, pelo que restou do Congresso depois do AI-1 e do AI-2, e se fez presidente até sua morte no poder em 1969. Mas ao contrário do que pensava Bulhões, a política e a economia se mostravam próximas. Isso porque o governo estava caminhando para uma enorme impopularidade. Mas com as medidas repressivas, as manifestações contra o governo tomavam lugar. O presidente não era bem visto e o autoritarismo era fortemente questionado. A solução? Na próxima aula.
Até mais.